Tito, capítulo 11, capítulo 2, verso de 11 a 15. Nova Almeida atualizada, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas também, exorte e aprenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença, estamos muito gratos por poder já ter ouvido tantos louvores, orações a Ti. E agora vamos ouvir a exposição da Tua palavra, que Tu fala no nosso coração nesta noite, que todo aquele que nos assiste pelo canal do YouTube, também pelo Facebook, ilumina nossas mentes, Senhor, nossos corações, para falarmos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos, o tema da nossa mensagem, salvação a todos, dentro do primeiro verso lido, 11. Eu quero chamar a sua atenção nesse verso 11 com a frase, a graça de Deus. No 12, a bendita esperança. E o verso de número 15, repreenda com toda a autoridade. Eu quero que você, ao sair daqui hoje, você que está me assistindo, você grave no seu coração essa convicção, essa certeza da salvação a todos, aqui a todos que creem e recebem a mensagem da salvação. No primeiro verso, escolhemos a frase, a graça de Deus, de todos os privilégios que existem na vida, esse aqui, né, é o maior. A graça de Deus, irmãos, porque a graça de Deus é exatamente o Divino Espírito Santo que está em nossos corações. Para todo aquele que creu e recebeu a salvação de Jesus Cristo. Vamos ver um pouco mais na frente. Ainda a título de introdução, o verso de número 12, a bendita esperança. Aqui não é mais a esperança do derramado do Espírito Santo que já veio, mas é a esperança da volta de Jesus. Para que a sua igreja ela seja problema em todas as circunstâncias. Meus irmãos, lamentavelmente, os judeus amados, eles subestimaram a graça de Deus em detrimento à lei. Porque, amados, eles não confiaram na salvação de Jesus Cristo, a graça de Deus, amado, e da vida do Filho de Deus, o Filho chamado da promessa. E por esta razão, amado, Paulo chamou muito bem a atenção
Em Romanos, capítulos 8, verso 2, diz assim as Escrituras Sagradas: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Nós, como cristãos, amamos a lei de Deus e observamos a lei de Deus. Não somos mais escravos do pecado, nem tampouco da lei. Nós agora somos, amados, libertos. E agora nós somos inclinados ao Espírito Santo, inclinados a Deus, inclinados à graça do Senhor. Esse verso 12, vamos ver um pouco mais na frente. O verso número 15, que fala sobre repreenda com toda a autoridade. Meus amados, muitas pessoas buscam a graça de Deus com muita intensidade, mas encontram dificuldades quando recebem a graça divina, meus irmãos, porque não entregam as suas vidas integralmente à graça de Deus. Então é preciso avaliar isso na vida do cristão, amado, né? Irmãos, o cristão ele precisa eliminar, amado, né? Esta parte passiva da graça de Deus na vida de cada um, amado. Porque o cristão ele deve ser alguém dependente unicamente, exclusivamente de Deus, amados, né? Porque a graça foi derramada sobre nós, irmãos, né? E o Senhor Jesus nos deu essa graça bendita, amado, para podermos, irmãos, entregar nossas vidas a Ele. Por isso que no Salmo 37, verso número 5 diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, em primeiro lugar, nesta noite, eu quero falar sobre o verso 11, sobre a graça de Deus. Irmãos, cada vez mais, amados, aumenta os ensinos errados que nós estamos vendo por aí fora. Cada dia surge algo novo, algo diferente, irmão. E muitas pessoas com muita facilidade, elas aderem, amados, às novidades que vêm por aí, amado. E as pessoas, pior, se tornam adeptos de coisas erradas, irmãos, né? Infelizmente, amado, as pessoas ignoram as Escrituras Sagradas de Gênesis e Apocalipse. Infelizmente, amado, as pessoas ignoram isso aí, amado, e nunca deixa seu coração aberto para que a manifestação da graça de Deus possa ocupar a vida da pessoa. Meus irmãos, nesse verso número 11, para aquele que verdadeiramente creu, amados, para aquele que tem a certeza, meus irmãos, que Ele, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, habita na sua vida, amados, né? E o Espírito Santo habita na vida das pessoas para guiar. Mas a pessoa não deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. E sempre quando ora quando comprou, ora quando disse não, ora quando disse já sim, ora quando toma uma decisão qualquer, não tem um convívio de vida em que o Espírito Santo o guia. Meus irmãos, aqueles que têm a graça de Deus, irmãos, podem ter uma vida ativa. Olha o que diz o Salmo de número 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Quando é que eu vou orar? Quando é que eu vou trancar a porta da minha casa e vou orar? Quando é que eu vou abrir a Bíblia e vou ler? Muitas vezes, irmãos,
Nós não temos sede na nossa vida do que há dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, para ser diferente. O homem, amados, que é salvo, que ouviu a palavra, que recebeu a palavra, amado, né? Infelizmente, em pouco tempo depois, ele deixa de ser um crente novo, porque entrou num crente alegre, uma pessoa que está em tudo, de repente ele começa a abandonar, amados, as trincheiras da fé. Ele passa, amados, a não dar lugar, amados. Como diz o verso 12 que já lemos, ela nos educa a graça de Deus, para que, renegados as impiedades e as paixões mundanas desta vida, vivamos neste mundo, amados, de forma sensata, justa e piedosa. É isso que o crente deve ser. O pastor subiu à igreja e foi visitar os crentes eu posso ir nos estabelecimentos de trabalho de vocês? Ah, pastor, um diz, eu quero que o senhor vá lá, pelo menos eu apresento o meu gerente, eu apresento o meu patrão. E na primeira empresa que ele foi, quando chegou lá e disse, eu quero aqui visitar uma irmã da minha igreja. O nome dela é Maria da Conceição. Aí, existe essa crente aqui? Aqui tem um crente, não, senhor. Aí lá vem ela passando. É aquela dali. Essa daí é a pior colega de trabalho. Ao contrário, foi em outra empresa, quando chegou lá e disse, olha, eu vim aqui visitar João Maria, ele é crente da minha igreja, ele disse que ela era aqui, que ia visitar ele. Ele disse, João Maria? Ah, eu conheço, um menino muito bom. Ah, vou mandar chamar ele agora, chamou. Ô, meu pastor, foi vocês que veio, né? Olha, esse homem aqui é o meu pastor novo. Então, meus irmãos, nós não temos vivido esta coisa sensata, esta coisa justa e piedosa que é uma vida, um testemunho de Deus na vida das pessoas. Não é o que a gente diz que é, mas é o que as pessoas dizem que são. Em segundo lugar, amado, o verso 12 fala sobre a bendita esperança, amado. A esperança dos judeus ainda não aconteceu. Eu, assistindo agora uma palestra, e eu vi o judeu dizendo assim, nós estamos aguardando o Messias, a qualquer momento ele vai vir. Aliás, nós vamos construir agora o templo, um novo templo para erigir. Então há uma esperança deles, porque eles não entendem que ele já veio, não é? Eles não entendem, amados. Eles continuam ainda esperando, amados, não é? Porque eles vivem nas diretrizes da lei de Deus. E não abrem mão para a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Amado, hoje, só os judeus, por exemplo, amado, muitos não dão crédito à confiança em Jesus Cristo, amado. E às vezes eu comparo muitos judeus ou muitos crentes com o exemplo de Raquel. Raquel sendo beneficiada por Deus. No estudo da semana passada, Salles, lembra? Deus se lembrou de Raquel. E aí deu a fertilidade, tirou ela da esterilidade e deu a ela filhos. Mas quando ela saiu da casa dela, do pai dela, de Labão, para a terra da família lá em Isaac, Labão sentiu falta dos ídolos, porque Labão era bisneto do pai de Abraão, e ele era, mesmo sendo da origem semita, ele era um dos homens mais ricos da região de Ur dos Caldeus, porque ele produzia ídolos e vendia ídolos. E Raquel
tinha ungido de afeição, e tirou da casa do pai, escondeu e saiu com Jacó, Lia e toda aquela caravana, né? E aí, quando Labão foi ao encontro de Jacó para acertar com ele o que ele fez, e disse: até meus ídolos foram roubados da minha casa. E quando estava procurando, estava onde? No quarto de Raquel. Tem muitos crentes que adoram a Deus, sim, diz que adora a Deus, irmão. Diz que crê em Deus, amados, mas que também crê em santo A, santo B, mas que crê, amados, em ídolos desta vida, em pessoas. Meus irmãos, qual é a esperança que você tem? Embora o amado cristão tenha recebido a garantia da vida eterna, amado, porque tudo se encontra nas promessas de Deus, irmão. E preste bem atenção, amado. Nós estamos aqui, mas nem tudo vamos receber agora. Como diz, amado, verso 13, o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É esse dia da nossa esperança. O dia de vermos, amado, né? Os que estiverem vivos serão arrebatados, os que estiverem no céu serão ressuscitados, se encontrarão todos nos ares. Vai ser uma reunião memorável antes do julgamento final. Não só, amado, veremos o Senhor glorificado, amados, mas como também haveremos de ter a herança, quando ele acabar com o céu, ressuscitando todos os salvos. Quando ele, depois da boda do Cordeiro, 19, capítulo 19, de 1 a 10, da boda do Cordeiro, e de 12 a 21, quando ele, depois de casado, assumiu o cavalo 19 como fiel e verdadeiro, e com toda a igreja do Senhor irá destruir esta terra, as pessoas e tudo que ele tem. Porque naquele dia, ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Por isso que ele disse, e tudo será destruído, serão aniquilados. Na Apocalipse diz que os salvos virão e os 2/3 da humanidade perdida irão serem mortas e todas vão para o inferno. Aí, quando ele for ressuscitar, a ressuscitação 2, de Tessalonicenses 4:17, aí, amados, ele ressuscita todos os ímpios de Gênesis até a volta deles que ficaram e não foram arrebatados. Eles virão para o tribunal de Cristo. Aí ele acaba com o inferno. E lá adiante de Mateus 25, versos 32 a 46, que ali narra, amado, o tribunal de Cristo, contada por Jesus Cristo, quando ele juntar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, ele irá, então, como já criou o novo céu, nova terra, não precisa nem virar as ovelhas, que no transitado e julgado, todos que estão aqui foram transitados e julgados. Quem é que não acredita aqui? Todos é crente, nasceu de novo. Esses irão ser chamados por ele de serem benditos pelo Pai, uma posse na herança eterna, do novo céu, da nova terra e da nova terra. Os ímpios que foram todos ressuscitados do inferno, os que foram ímpios de à volta de Jesus, ele não chamarão, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o mundo eterno. E aqui é o transitado do julgamento de Deus. Se tiver uma pessoa incrédula aqui, que a gente pregar e ela crê, será salva. Se ela não crê, já está condenada. Porque Jesus disse em João 3,36, o meu julgamento é este: quem crê está salvo, quem não crê está condenado.
Meus amados irmãos, estamos chegando ao final da nossa palavra. O cristão, amado, somente receberá tudo naquele dia. Tudo naquele dia, amado. Quando se acabar a era presente e chegar para a era vindoura, quando Jesus voltar para estabelecer a vida eterna, gloriosa para a sua igreja e para o seu povo, para o seu povo. E em terceiro lugar, o verso de número 15, repreenda com toda a autoridade. Amados, quem é salvo e teve os seus pecados perdoados, amados, foi anulado a condenação da morte eterna, porque ele experimentou da graça de Deus, amado, e ele passa a ter autoridade para com um dos cavaleiros do cavalo 6 de Apocalipse, capítulo 6, aquele que saiu para vencer. São todos os crentes que pregam o Evangelho, que o Evangelho é pregado até a volta de Jesus. Na volta de Jesus chegar, não tem mais cavalo. Acabou. Não tem mais Evangelho, não tem mais pecado, não tem mais nada. Meus irmãos, como não falar, amados, de tudo que Deus fez comigo e com você, que anulou o nosso pecado, e no verso 14 diz assim, para nos redimir de toda iniquidade, amado. Não só redimir a nossa vida, mas nos livrar da condenação da morte eterna, nos fazer conhecer a vida feliz que todos veremos ter quando Ele limpar, amado, de nós os desejos malignos que somos levados por causa da presença do pecado em nós, e que é lá somos capturados, mas voltados nós para a prática da vida eterna. Eu estou concluindo, meus irmãos, né? Presta atenção. Aquele que experimenta, amados, a manifestação do novo nascimento, desse nascer do Espírito Santo, do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, amado, que ele passará com uma dádiva, pregar e anunciar para as pessoas, irmãos, e demonstrar que é cheio da autoridade de Deus para pregar o Evangelho. Verso 15 diz assim, amado, ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze a cada um de vocês. Precisamos, irmãos, exercitar a fé que há em nossa vida. Nós queremos concluir. Irmãos, quantas pessoas não guardam alguma coisa que aprendeu na infância, quando estudava primário, né? Quantas pessoas, irmãos? E um menino chamado James Callaghan, que era um assíduo aluno da escola dominical, ele aprendeu muitas coisas bonitas. Esse menino ficou um homem, mais tarde, um grande homem, e foi escolhido primeiro-ministro da Inglaterra. A primeira coisa que ele fez foi botar uma nota. Aonde anda Maria dos Anjos? Era a professora dele na escola. Eu só assumo esse cargo de primeiro-ministro depois dessa coisa. Depois de encontrar o cara, só no meio ele foi lá. E quando chegou lá, ele disse: eu vim viver, porque tudo
aprender com você na escola dominical. Meus irmãos, como é gostoso, amados, a palavra de Deus nos ensina e marca as nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém, irmãos?